Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o tio Cadu. E eu sou a tia Dani. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes por ter vocês aqui conosco para uma jornada inesquecível. Então, preparem-se, porque hoje vamos embarcar em uma grande aventura missionária por todas as regiões do nosso amado Brasil. Vamos conhecer as maravilhas e a cultura do nosso país de uma maneira super divertida. Isso mesmo, mas primeiro vamos conhecer o nosso tema e a divisa da campanha? O nosso tema é Minha Pátria para Cristo! E a divisa que está lá em Josué 13:1 é: E ainda há muitíssima terra para conquistar. E enquanto estamos nos preparando para essa grande viagem, vamos aprender a nossa música oficial. Olá, crianças! Tudo bem? Olha, nós estamos muito felizes, hein? Nós vamos aprender um pouquinho da música oficial da campanha Kids desse ano. Olha, tá tão linda. Fala do nosso Brasil, que nós precisamos alcançá-lo para Jesus. E olha, eu tô com dois ajudantes aqui muito especiais também. Eu queria apresentar eles para vocês, tá bom? É a Ana Luísa. Oi, pessoal! E o Gustavo. Oi, gente! Então vamos aprender um pouquinho da música oficial da campanha Kids, que está linda, que fala sobre o nosso Brasil querido, que precisa ser alcançado para Jesus. Então vamos lá, olha só. Começa mais ou menos assim, ó. Meu chamado é anunciar, ser sal e luz, amar como Jesus, o evangelho vou proclamar. Jesus é o pão da vida, o bom pastor, amigo e redentor. Ainda há muito para conquistar. Nosso Brasil para Cristo alcançar. Em cada canto irei, sendo instrumento do Pai. Por amor não me calarei. Então, vamos lá agora cantar todos juntos bem bonito esse louvor da nossa campanha Kids? Vamos lá, todos juntos agora, hein? Meu chamado é anunciar, ser sal e luz, amar como Jesus, o evangelho vou proclamar. Jesus é o pão da vida, o bom pastor, amigo e redentor. Ainda há muito para conquistar, nosso Brasil para Cristo alcançar. Em cada canto irei, sendo instrumento do Pai, por amor não me calarei. Mais uma vez, ó. Meu chamado é anunciar, ser sal e luz, amar como Jesus, o evangelho vou proclamar. Jesus é o pão da vida, o bom pastor, amigo e redentor. Ainda há muito para conquistar, nosso Brasil para Cristo alcançar. Em cada canto irei, sendo instrumento do Pai, por amor não me calarei. Ainda há muito para conquistar, nosso Brasil para Cristo alcançar. Em cada canto irei, sendo instrumento do Pai, por amor não me calarei. Olha que linda essa parte, olha. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. E salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra
amor não me calarei, por amor não me calarei, por amor não me calarei. Bem bonito agora, ó. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Olha que lindo! Que Jesus salve a nossa nação! Brasil! E já começamos a nossa viagem. Isso aí, a primeira parada foi na região norte, uma região muito grande, com muitas maravilhas, rios gigantes, onde a gente tem até mesmo um barco missionário que leva o amor de Jesus até as comunidades ribeirinhas. Mas vocês sabiam que a região norte é tão grande, mas tão grande, que é um lugar muito difícil de alcançar? Difícil... estou me lembrando aqui de uma história em que um certo servo do Senhor também tinha um grande desafio para conquistar uma cidade muito difícil. Então, eu vou chamar a nossa querida missionária Laura para estar contando essa história para vocês. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam ótimos. Eu sou a tia Laura e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o tema da nossa campanha. Como vocês já sabem, o tema é Minha Pátria para Cristo. Para contar essa história para vocês de como nós podemos conquistar a nossa pátria para Cristo, eu vou falar sobre um homem muito especial que está na Bíblia. O nome dele era Josué e ele era um grande servo do Senhor, ele era muito obediente a Deus. Mas antes de chegar nele, eu quero contar a história lá do início para que vocês possam entender a história da terra dele, tá bom? Então, nós vamos começar lá no Egito. O povo hebreu estava sendo escravizado no Egito por muitos anos. E lá eles sofriam muito. Os egípcios eram impiedosos com eles, eles tinham que fazer trabalhos muito pesados e não aguentavam mais suportar aquele processo. Então, o povo começou a clamar ao Senhor para que Deus libertasse eles das mãos dos inimigos, para que eles pudessem ser livres e servir ao Senhor como ele merecia ser servido. E Deus ouviu o clamor deles. E, para libertar o povo, Deus escolheu um homem chamado Moisés. Deus falou com Moisés que ele tinha escutado, ele tinha visto todo o sofrimento do povo e ele decidiu libertá-los. E para isso, Moisés deveria ir falar com o Faraó. Ele deveria ordenar ao Faraó que soltasse o povo de Deus, para que eles pudessem ser livres. No início, Moisés ficou com um pouco de medo, porque Faraó era muito poderoso. De todo o Egito, ele era o homem mais influente, o homem mais forte. Ele que mandava nos exércitos, ele mandava em todo mundo que habitava naquele lugar. Mas Deus disse para ele ser corajoso, porque o próprio Deus ensinaria a Moisés o que ele deveria falar. E ele disse que seria difícil. O Faraó tinha o coração muito endurecido e não ia querer libertar o povo. Mas Deus ia cuidar de todo o resto. Então, Moisés foi falar com o Faraó, como vocês podem ver. E foi muito difícil, da forma que Deus já tinha alertado. O Faraó não conhecia Deus, ele não sabia do poder de Deus e ele se recusou a libertar o povo. Então, teve uma grande história das 10 pragas do Egito. Vocês conhecem essa história? Deus mostrou o poder dele através das pragas do Egito. Ele realizou coisas que eram impossíveis. Ele transformou o rio em sangue, só para vocês terem noção. E tiveram outras pragas também, como as rãs, as úlceras, que são feridas que dão na pele, são terríveis. E muitas outras situações que para os egípcios foram muito ruins. Então, depois da última praga, o faraó finalmente decidiu libertar o povo, porque ele já estava sofrendo muito. E então o povo foi embora do Egito com todos e tudo que pertenciam a ele. Os homens, as mulheres, as crianças, até os animais, todos foram libertos. E Deus estava guiando eles pelo caminho para chegar, até a terra que Deus tinha dito que daria a eles. Porque quando falou com Moisés, Deus prometeu que libertaria eles, mas também prometeu que ele daria uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, onde o povo seria livre de verdade, poderia adorar o Senhor da forma que ele desejava. Então Deus estava conduzindo eles. Mas chegou um momento que foi um pouco... deixou eles muito cercados. O que aconteceu? Na frente do povo tinha o Mar Vermelho e atrás aconteceu uma coisa terrível.
o faraó teve o coração dele endurecido de novo e ele decidiu mandar o exército dele para capturar de volta o povo hebreu. Ele queria levar todos de volta para o Egito, porque ele tinha se arrependido da decisão dele. E aí, o que aconteceu? O povo estava cercado. Na frente deles tinha o mar e atrás deles tinha o exército de Faraó. Só que Deus usou dessa situação mais uma vez para glorificar o nome dele. E o que Deus fez? Como o limite do povo era o mar, Deus abriu o mar vermelho e o povo pôde atravessar em seco e chegar até o outro lado do mar, sem se molharem, gente. Foi uma coisa que só Deus poderia ter feito. Lembrando que os egípcios conseguiam assistir tudo, eles viam todos os milagres que Deus estava fazendo. E quando eles chegaram do outro lado do mar, o exército de Faraó decidiu ir atrás deles também, pelo meio do mar que ainda estava aberto. Só que quando o povo terminou de atravessar, Deus fechou as águas do mar e eles não conseguiram alcançar o povo de Deus. Então, eles finalmente estavam livres das mãos dos egípcios, eles estavam livres da escravidão. Só que eles chegaram em um outro ponto da história, que eles chegaram no deserto. E lá no deserto, Moisés guiava o povo. Lá ele falava com Deus, ele recebeu as tábuas da lei e ele ensinava o povo o que fazer. Mas o povo não aguentou o processo do deserto e eles foram infiéis ao Senhor. E vocês sabem que todas as nossas escolhas têm consequências, não sabem? Sejam as escolhas boas ou as ruins. Como o povo desobedeceu ao Senhor, a consequência das escolhas deles foi não poder entrar na Terra Prometida. Então ninguém daquela geração poderia entrar, porque Deus cumpre as promessas mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós devemos ser obedientes ao Senhor. E Moisés também tinha um auxiliar, que era Josué, esse aqui. E Josué era um homem muito temente a Deus. Ele obedecia a Deus de verdade. E quando Moisés morreu, Deus escolheu Josué para substituí-lo. Ele ia ser o novo líder de Israel. Ele ia guiar o povo até a Terra Prometida. E, como eu disse, Moisés morreu e toda aquela geração também. Então, os filhos deles ficaram. Então, agora a gente vai ler um pouquinho, lá no livro de Josué, o que Deus disse para Josué, tá bom? Lá em Josué 1, 5 e 6 diz assim: Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, pessoal, o que aconteceu? Josué começou a liderar o povo e Deus falou com ele tudo o que ele deveria fazer. Ele deveria meditar na lei do Senhor de dia e de noite e não se desviar dela. Ele deveria obedecer a Deus sempre, porque a obediência é algo essencial na nossa caminhada com Cristo. E uma coisa muito interessante também é que, só nos primeiros 10 versículos do livro de Josué, Deus disse 3 vezes para ele ser forte e corajoso. E isso é muito importante para que vocês prestem atenção. Por quê? Deus já tinha prometido ao povo que daria a terra para eles, não prometeu? Ele não disse a Josué que nenhum inimigo resistiria a ele? Ele disse que Josué seria vitorioso em todas as batalhas, porque Deus estava ao lado dele. Era Deus quem lutava por Josué e por todo Israel. Então ele não tinha o que temer, mas Deus mesmo assim disse para ele ser forte e corajoso, porque muitas vezes tem situações muito difíceis e coisas que nos desanimam, mas a gente deve se lembrar sempre que Deus está ao nosso lado e Ele que nos guia para conquistar a nossa terra para Cristo. E uma coisa muito importante também. Vocês acham que, por Deus ter feito a promessa da terra prometida, Josué ficou parado? Ele ficou esperando os inimigos fugirem de medo ou Deus entregar a chave da cidade nas mãos deles? Não, ele não fez isso. Josué lutou também. Ele derrotou muitos reis, muitos povos. E uma coisa muito importante para vocês saberem é que esperar não é a mesma coisa que não fazer nada. Mesmo que Deus tenha nos prometido, nós temos que fazer a nossa parte também, esperando que a promessa de Deus vai se cumprir, mas nós temos que lutar, nós temos que pôr a mão na massa e nós temos que ir aos povos que precisam ouvir de Jesus também. Para vocês entenderem um pouco mais como isso funciona, a gente vai ouvir a história de uma cidade chamada Jericó. Jericó era uma cidade cercada por uma muralha, ela era muito protegida. Olha, como vocês podem ver, os muros eram muito altos e ninguém entrava lá a não ser pelos portões da cidade. Só que
Quando Deus fez todas aquelas maravilhas lá no Egito, quando Ele mandou as pragas, quando Ele abriu o Mar Vermelho, essas histórias se espalharam. E também das guerras que eles haviam enfrentado antes de chegar em Jericó. Eles já tinham derrotado reis muito poderosos mesmo. Então o povo estava com muito medo de Israel. Eles estavam com muito medo de Josué e de todos os homens valentes que estavam com ele. Então a entrada na cidade estava muito controlada. Apesar disso, Josué não temeu. Ele foi forte e corajoso, porque Deus já tinha feito a promessa para ele. Mas ele fez uma coisa muito inteligente. Josué mandou 2 espias para ver a cidade. E qual era a função deles? Eles foram lá para fazer um reconhecimento, para ver como os inimigos estavam, se eles estavam preparados para a batalha. Mesmo sabendo que a vitória pertencia a eles, Josué foi muito prudente. E ele mandou pessoas para se prepararem, para eles saberem o que iriam enfrentar. Só que tem um outro problema nessa história. Quando os espias chegaram lá em Jericó, o rei ficou sabendo que tinham homens de Josué lá, e ele mandou guardas para prenderem os espias. Então, os espias foram para a casa de uma mulher chamada Raabe. E Raabe, ela não era do povo de Israel, ela morava lá em Jericó, ela era daquele povo de lá. E os guardas chegaram na casa dela para prender os espias. Vocês acham que Raabe entregou os espias para os guardas? Ela escondeu eles na casa dela e falou para os guardas que eles já tinham fugido. Eles estavam na casa dela, mas já tinham ido embora. E sabe o que ela fez? Ela disse: olha, se vocês forem embora agora, de repente vocês conseguem alcançar eles, porque eles saíram há pouco tempo. E os guardas acreditaram nela e foram embora atrás dos espias. Só que eles estavam escondidos na casa dela. Raabe mandou os guardas embora e voltou para onde os espias estavam escondidos. E ela disse assim: olha, eu sei que Deus já entregou o meu povo nas mãos de vocês. Eu sei que essa cidade já foi entregue a vocês e vocês vão conquistá-la. Porque o Deus de Israel é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Mas eu peço que vocês tenham por mim a mesma misericórdia que eu mostrei por vocês. Porque, gente, Raabe poderia ter entregue os espias nas mãos dos guardas, mas ela salvou a vida deles. E como agradecimento, os espias juraram salvar ela e todos que estivessem na casa dela quando eles invadissem Jericó. Então, os espias voltaram para Josué e disseram que aquele povo já estava entregue nas mãos deles e eles com certeza venceriam essa batalha. Mas vocês lembram que Jericó era uma cidade muito protegida? Como é que eles iriam invadir uma cidade com muralhas? E foi aí que Deus falou com Josué. Deus disse que o povo deveria cercar a cidade uma vez durante 6 dias, uma vez para cada dia, tá bom? Mas o povo deveria fazer silêncio. Somente os homens que tocavam as trombetas deveriam ficar tocando durante as voltas. E no 7º dia ia ser diferente. Eles iam dar 7 voltas em volta da cidade, e quando fosse a 7ª volta, todo o povo deveria gritar e as trombetas deveriam soar muito alto. E quando eles fizessem isso, as muralhas iam cair ao chão. Vocês acham que isso faz muito sentido? Eu acho que eu não ia achar uma coisa muito normal de acontecer, não. Eles só iam andar em volta das muralhas. Mas Josué confiou em Deus e ele fez o que Deus tinha pedido para ele e as muralhas caíram aos pés dele. E assim eles conquistaram a cidade. Eles conquistaram a cidade e salvaram Raabe também e toda a família dela que estava dentro da casa dela. Então, crianças, o que a gente pode aprender com a história de Josué? A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, que é uma coisa muito importante que Josué tinha e é muito importante que nós tenhamos também, é a obediência a Deus. Não tem como a gente agradar a Deus sem obedecer a Ele. Deus faz as promessas e cumpre, mas Ele pede que nós obedeçamos a palavra dele, que é a Bíblia. Nós devemos estudar a Bíblia e devemos fazer e praticar tudo aquilo que Deus ordenou para a gente nela. Isso é muito importante, porque Deus é fiel, mas nós precisamos buscar ser fiéis a Deus em tudo que Ele nos pede, tá bom? A segunda coisa também muito importante é que nós precisamos ser estratégicos também, da mesma forma que Josué foi quando mandou os espias para a cidade, e da mesma forma que Raabe foi quando salvou eles. Por causa da atitude de Raabe, ela conseguiu salvar a família inteira dela. Uma coisa que ela não conseguiria ter feito se ela não tivesse salvado eles. Nós, no Brasil, temos muitas culturas, muitos povos, muitos costumes diferentes.
Então é importante que nós sejamos estratégicos para conhecer cada um deles. Mesmo que nós tenhamos uma terra prometida, né? Nós devemos ser muito estratégicos para conquistar cada partezinha dela. E a terceira coisa, que também é muito importante, é que nós devemos ser fortes e corajosos. Nós sabemos que Deus está ao nosso lado. Mesmo que seja muito difícil, mesmo que tenhamos que enfrentar muitas muralhas, e acreditem em mim, nós vamos enfrentar muitas na nossa caminhada cristã. Nós devemos confiar no nosso Deus, porque Ele cumpre todas as promessas que nos faz, tá bom? Então, pessoal, para terminar, nós precisamos nos lembrar que Jesus deu a ordem de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa missão não foi só para os nossos missionários, eles fazem um trabalho essencial, mas essa é uma missão para todos nós que cremos em Jesus. E nós acreditamos que Ele um dia nos salvou dos nossos pecados e a gente deve levar essa mensagem a todos que precisam ouvir ela. Então, vocês também, mesmo sendo pequenos, têm a missão de levar a palavra de Deus para todos, para os seus amigos da escola, para os seus familiares. Vocês precisam levar a mensagem de Jesus a todos que precisam ouvir ela, sempre sendo fortes e corajosos como Josué. E Deus vai honrar o trabalho de vocês. Vocês precisam apenas ser obedientes a Ele e confiar que Deus está sempre com vocês. Se algum de vocês ainda não sabe do poder que o sangue de Jesus tem sobre a vida de vocês, lembre-se todos os dias que Ele morreu numa cruz para que você pudesse ter acesso a Deus, para que você pudesse se tornar filho de Deus. Ele pagou um preço muito alto para que você tivesse essa oportunidade. Não perca ela. Vamos orar para a gente continuar? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor, obrigada pela nossa programação. Eu peço por cada criança que está tendo acesso a esse vídeo, Senhor, que o Senhor toque no coração de cada uma delas e que elas entendam que todos nós somos chamados a levar a Sua palavra a todos que precisam ouvi-la, Senhor. Que a Sua vontade se cumpra na vida de cada um deles e que eles se lembrem todos os dias que Jesus morreu por nós para que nós pudéssemos nos tornar seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Foi um prazer estar aqui com vocês e continuem na nossa programação. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. De novo. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Hey, hey, hey! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Hey, hey, hey! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Agora, peguem seus chapéus de sol, porque a nossa caravana chegou à região Nordeste. Ah, o Nordeste, terra de praias lindas, comida gostosa e de um povo forte que vive lá no sertão. Lá temos a nossa carreta missionária, que viaja por lugares super distantes, levando a palavra de Deus. Mas, tio Cadu, mesmo com a carreta missionária, chegar em alguns lugares do sertão ainda é um grande desafio. Como que a gente pode fazer para alcançar essas pessoas que moram tão longe? Sim, verdade, tia Dani. Mas como nós aprendemos na história anterior, Deus nos dá grandes ideias para conquistarmos grandes desafios. Ah, sim! Tem uma galerinha que vai mostrar pra gente agora um jeito muito divertido de vencer esses desafios. Vamos ver? Vamos ver. E aí, crianças? Vocês estão gostando do acampamento Kids? Eu acho que as crianças de casa estão gostando. E vocês, meninos? Sim! Poxa, tá muito legal agora, depois da história. Eu fico pensando, que história linda. Roger, qual é a parte que você mais gostou da história? Quando o povo de Israel marchou em volta de Jericó. Verdade. E eu acho incrível isso. Tu não acha uma coisa intrigante? Sim. Esse povo marchar
E conquistar a terra através de quê? Gritos. Gritos. Instrumentos musicais. Gente, isso é uma coisa louca, né? Sim. É só Deus mesmo, né? Sim. É verdade. E você, Pedro? Qual é a parte que você Eu mais gostei gostou? da parte Hum. em que vieram 2 espias. Aí a Rabi era uma mulher que já sabia da promessa. Então ela escondeu os espias para que não achassem ele. Então aí a única coisa que ela pediu foi que protegesse a família dela. Ela foi esperta e conseguiu se salvar. Verdade. Ela foi muito esperta mesmo, né? E ela poderia ter sido morta. E ela foi corajosa. Porque se ela não fizesse isso, a família talvez dela não fosse salva. É verdade, também gostei dessa parte. E você, tio Kaique, fala aí. Eu gostei da parte em que, mesmo eles destruindo a cidade de Jericó e conquistando ela, a família de Raabe continuou salva. Poxa, e Deus cuidou da família dela, né? E salvou toda a família. É por isso que nós estamos no tema. Qual é o tema da nossa campanha? Minha pátria para Cristo! E aí, nós também temos que conquistar a nossa terra, né? Sim. A nossa terra é o nosso Brasil. E nós estamos aqui trabalhando. E para saber se as crianças de casa também aprenderam a história, nós trouxemos hoje o que pra gente poder treinar isso? Um jogo de tabuleiro. Legal. E o que a gente vai precisar para esse jogo de tabuleiro? Uma folha impressa. Mostra aí, Roger. E a gente vai precisar de que mais? Fala pra gente, Pedro. Um dado que as pessoas podem imprimir aqui no site, né? Você pode pedir o papai e a mamãe para imprimir, que todo esse material tá lá. O que mais que a gente vai ter nesse jogo? Fala pra gente, Kaique. Várias cartinhas com perguntas. Interessante. E esse tabuleiro você pode colar, olha, e depois unir todo ele. Esse aqui foi feito bem simples, com papel, né? E aí a gente une tudo e a gente pode começar a jogar. Vamos jogar? Pedro vai cortar aí o dado, né? Mas já que a gente aqui é esperto, já trouxemos o quê, Pedro? Um dado pronto. Ah, lógico, a gente já trouxe um dado pronto. Que legal, vou tirar esse daqui. E também trouxemos os pininhos, né? Os peões. Esses peões aqui, sabe com que foram feitos? Adivinha, Roger? Eles foram reciclados por canetinhas. Isso mesmo, tampa de canetinha, que ficou seca. E aí a gente vai usar no nosso jogo. Vamos começar? Quem vai começar? Eu. Ah, então o Roger vai começar. Chega mais um pouquinho pra cá, Roger, e joga o dado. 3. Joga. Quem vai o segundo? Pedro? Pode ir, Pedro. 3 também. E quem será que vai desempatar, hein? Quem será? Será que ele vai tirar mais de 3? 3. Não é possível. E esse não é um dado viciado. Vamos de novo, hein? Joga de novo. 6. Ah, tirou a maior pedra. Ele, com certeza, ninguém vai tirar mais que ele. 1. Poxa. 6. Ah, então tira para o ímpar aí os dois. Par. Quem começou? Eu. Ah, então vamos lá. Agora vai andar 6 casas. Qual é o seu pininho? Seu peão? Verde. Então vem pra cá, pra você andar com o seu peão. Já andou 6? Poxa, não caiu numa casa especial. Vai lá. Agora você caiu 6 também. Pode andar as suas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a sua vez, Pedro. Umazinha, né, Pedro? 1. A sua vez, Roger. 1. Roger caiu na interrogação. A interrogação é o quê, Pedro? Vamos ver. Pegue uma carta surpresa. E essa carta pode ser o quê? Casa da lição. Ou Casa da lição. você quer missão ou lição? Isso. Lição. Então pega aí. História de Josué. Será que ele vai acertar? Se ele errar, ele tem que voltar a uma casa. Vamos ver. Por que a geração anterior do povo de Israel não pôde entrar na Terra Prometida? Opção A, porque eles não tinham armas suficientes. Opção B, por causa da desobediência a Deus. Ou opção C, porque Moisés não os liderou corretamente. B. Acertou! Muito bem. Pode avançar uma casa então, Roger, já que você acertou. 2 casas. Vamos lá. Sua vez. 1, 2. Sua vez. Agora eu tiro a carta, hein? Uma carta Você quer o surpresa. quê? Uma carta surpresa. Casa da lição ou casa da missão? Da missão. Muito bem. Será que você conhece as missões de missões nacionais? O que significa alcançar os não alcançados na missão?
fazer contato com as pessoas que não querem ser alcançadas. B. Focar em grupos e regiões que ainda não foram evangelizados, os que têm acesso a... Focar em grupos e regiões que ainda não foram evangelizados ou não têm acesso ao evangelho. C. Atingir metas de arrecadação de fundos para a missão. A, B ou C? Letra B. Muito bem! Pode avançar uma casa. Só você ainda, hein, Pedro? Que não caiu num obstáculo, hein? Tá com muita sorte. Mas agora eu tenho certeza que você vai cair. 2. Ai, vamos lá. X. O que será que tem no X? Pula? Pula as casas. X. Casa com obstáculo. Volte 2 casas. Quão, quão, quão. Poxa, Pedro, não foi dessa vez. Não deu, né? Vamos lá. 1. Roger. E agora, hein? Você caiu, sabe aonde? Nos projetos missionários. Tira aí, Roger, a cartinha e vamos ver qual é a pergunta. Qual é o principal objetivo do projeto Sonho de Mãe? Oferecer aulas de culinária para mães, que é a opção A. Acolher mães e seus filhos para ajudá-los a se desvincular de um passado sombrio, opção B. Ou opção C, organizar festas infantis para a comunidade. Eu acho que é a B. Acertou! Isso aí! Olha, quem será que vai ganhar? Eu acho que se o Pedro tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele ganha. Ai, gente, será que ele vai conseguir agora? Caramba, não acredito! Que isso? Vai, Pedro, as 6 casas. Mas tu só vai ganhar se responder a pergunta final. 3, 4, 5, 6. Muito bem, ganhou. Mas tem uma pergunta final. Ele caiu na missão Minha Pátria para Cristo. Vamos lá, vamos tirar uma missão, hein? Essa já foi, não já foi? Então vamos tirar mais uma. Pedro, você só vai ganhar se responder a última pergunta. Será que ele sabe? E aí, Roger? Não. Eu vou mostrar pra vocês, sem mostrar pra ele. Eita, essa é difícil. E aí? Agora, ainda bem que você não viu. Vou fazer E essa não tem alternativa. Qual é a divisa da campanha Minha Pátria para Cristo? Lá em Josué, hein? Ainda há muita terra para conquistar. Será que ele acertou? Sim ou não? Sim. Ele é o campeão do nosso jogo. Ele ganhou de virada. É verdade. Vocês gostaram do jogo, meninos? Muito. E vocês, crianças? Nós queremos convidar vocês também para jogar, para que você possa aprender as lições de Josué, né? Possa aprender sobre os projetos de missões e também possa aprender sobre as missões que nós temos, sobre a nossa campanha, e você vai ficar preparadíssimo para essa campanha, porque ainda há muita terra para conquistar. Tchau, tchau, crianças! Uau, que jogo incrível! Agora nós estamos na região Centro-Oeste. Cuidado com o jacaré, tia Dani! Para com isso! Eu sei que aqui é a região do Pantanal, que é cheia de jacaré, mas aqui é uma região também de muitas riquezas, sabia disso? E também aqui no Centro-Oeste fica Brasília, a capital do nosso país, sabia? Sim, aqui vivem muitas pessoas diferentes. Mas você sabia que mesmo em meio a tanta riqueza, muitos corações ainda não conhecem a alegria de Jesus? Como podemos falar do amor de Deus de um jeito que todos entendam? Ah, eu já sei. Tem que ter uma maneira, assim, colorida, divertida. Eu tenho aqui uma estratégia que eu vou te mostrar. É a pulseirinha do plano da salvação. A gente, através dela, consegue falar sobre o plano perfeito de Deus. Mas existem várias outras maneiras de usar essas cores para falar sobre o plano perfeito de Deus. Mas será que funciona, tia Dani? Claro que sim! Então vamos chamar uma galerinha para nos ensinar a confeccionar e a usar estas ferramentas? Sim! Vamos! Então, crianças, vocês viram como a região Centro-Oeste precisa muito de Jesus? Sim! E nós precisamos ter uma estratégia para falar de Jesus para as pessoas, principalmente para os brasileiros, né? Claro. Já que o nosso tema é o quê? Minha pátria para Cristo. Então, nós precisamos não só ver as coisas que tem no Brasil, mas também precisamos evangelizar o Brasil.
E eu tava pensando aqui, como que a gente pode fazer para as crianças de casa e para vocês também poderem evangelizar os amigos, na escola, na rua, né? Como que a gente pode fazer? E aí eu lembrei da história de um livro. Vocês já viram esse livro aqui? Quem já viu? Já. Ele é chamado de Livro Sem Palavras. Eu fiz o meu aqui, ó. O meu é de EVA. Por quê? Ele não tem nada escrito, mas ele conta uma história. Sabia que esse livro foi feito por um missionário chamado Charles Spurgeon? E esse missionário, pastor, ele criou o livro com 3 cores só. Depois, outros missionários, outros pastores foram acrescentando outras cores. E, inclusive, os missionários da Aliança Pro Criança, que é a APEC, incluiu a cor verde para fechar o livro. E esse livro é muito importante, porque ele conta a história do plano de salvação. E eu sei que vocês são espertas, né? O amarelo dourado que começa no nosso plano de salvação fala sobre o quê? Lembra? Sobre o céu. Sobre o céu, sobre o poder de Deus, sobre como Deus nos ama. Lá em João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso mesmo, esse é o plano de Jesus. Mas tem aqui a cor escura, que lembra o quê? O A pecado. escuridão do pecado. E a Bíblia diz que todos nós o quê? Somos pecadores. Pecamos. E nós estamos separados de Deus. Então o pecado nos separa de Deus. Mas, como Deus nos amou, em João 3,16 diz isso, Ele enviou quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o seu único filho. Esse aqui é representado pela cor vermelha, o sangue de Jesus, que limpa o nosso coração de quê, gente? Do pecado. Olha, vocês estão ótimas. Acho que vocês aprenderam tudo, a lição toda. E por último, quando você recebe Jesus no coração, seu coração fica o quê? Puro. Um coração puro. Um coração limpo. Olha, saber a história do plano e do livro sem palavras, eu tô vendo que vocês já sabem. Mas eu tive uma ideia. O que vocês acham da gente ensinar para as crianças de casa um tipo de livro sem palavras? Nossa, que maneiro, tia. Vai ser muito legal. Bia, você, olha só, tem vários tipos. Eu tenho aqui, sabe o que é isso? Não, tia. Ó, esse aqui é um Ainda não. saquinho. Um saquinho mágico. Igualzinho o livro sem palavras. E aí ele é vira-vira. Você vai virando e olha, que legal, né? É. Mas esse daqui, as crianças podem comprar, pedir o papai pra comprar. Mas não é isso que eu vou ensinar, não. Nós temos aqui, mostra pro pessoal de casa, Ariela. Nós temos aqui isso mesmo, uma fichinha com vários símbolos do plano de salvação. E aí, qual foi a ideia? Da gente criar um chaveirinho. O que você acha, Bia? Então, a gente pode pintar. E aí, vamos fazer? Enquanto a Ariela vai pintar para mostrar pro pessoal de casa, a Bia vai mostrar como que fica o chaveirinho no final, né? Tá faltando uma corzinha aí. Olha, e a mesma coisa do meu plano de salvação. Antonella, você tá gostando disso? Tô gostando. Eu acho que a gente pode fazer. É fácil. E as crianças podem pegar esse material aonde? Na internet. Isso aí, lá no site da Junta de Missões, com o material Kids. E aí eles podem pegar lá esse material e montar. Bia, termina de montar pra gente mostrar pras crianças em casa. Mas também, Antonella, você já viu essa pulseirinha? Já vi. Ah, e mostra pras crianças de casa. Explica aí como é que é. A mesma coisa do livro sem palavras? É a mesma coisa. Isso. Só que só tá em forma de pulseira. Porque você pode levar pros lugares. Tá pintando e aqui a Bia está concluindo. Você tem ideia de outras coisas que a gente pode criar com um livro sem palavras? Bia, você tem alguma ideia? Como a gente pode fazer um livrinho sem palavras? Deixa eu pensar. Eu acho que tem esse livrinho aqui, ó, que a gente pode pegar pedaços também de EVA e grudar juntos e falar pros amigos de Jesus. Ah, é verdade. A gente pode usar também. E Bia, tu terminou? Mostra pras pessoas. Ficou muito legal. Ah, é legal. Você fez desenhos, né? Desenhos que possam mostrar. Esse aqui é o desenho do pecado, né? As coisas ruins que o coração da gente fica. Muito legal. E pode pendurar onde, Bia, isso? Na mochila, no É. estojo, na bolsa. E aí sempre você tem um plano de salvação. Mas a gente tem que usar esse plano de salvação, crianças. E vocês também. Porque nós estamos agora numa grande campanha de missões. E tem
nós precisamos também evangelizar. Evangelizar é falar de Jesus. Então, quando você tiver dúvida, você pega o seu livrinho que está na sua mochila, vai lá e fala para as pessoas. Vamos fazer de conta que nós estamos evangelizando alguém. Antonella vai evangelizar a Bia. E aí vai dizer, como que você usaria esse livrinho sem palavras? Vamos trocar de lugar? Vamos. A Ariela chega pra cá, continue montando, aí faz de conta. Vocês chegaram e se encontraram em algum lugar. Vamos lá. Presta atenção, Ariela. Oi, qual é o seu nome? Bia. Aqui, ó, tem esse livrinho bem legal, ó. O verde significa o crescimento cristão, o ouro significa o céu onde a gente vai morar com Deus, o preto significa o pecado porque a gente é pecadores, o vermelho significa o sangue de Jesus que derramou na cruz pela gente e o branco, que significa a pureza do nosso coração. Você quer aceitar Jesus? Sim. Então vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais um dia. Que Deus abençoe a vida da Bia, que o Senhor cure ela, Senhor, de todo pecado, Senhor, que você abençoe ela a vida toda dela. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ótimo! E você, crianças, também tem que treinar em casa. E aí, Ariela, terminou? Ainda não. Mas o que você tá fazendo agora? Agora eu tô cortando. Ah, depois que a gente pintar todos eles, a gente corta e monta assim, igual a Bia mostrou, né? E aí, a mãe pode comprar essa correntinha e colocar um elo ou amarrar, né? O que vocês acham? É bem legal. É uma ideia legal. E você, criança que está em casa, também, assim como as nossas amigas, né? Fizeram aqui esse treinamento evangelístico, também pode fazer na sua casa com seu pai, com a sua mãe. Você pode criar o seu livrinho sem palavras, né, Ariela? E pode criar de várias sugestões. Você pode procurar na internet, porque tem assim, ó, muitos jeitos de você fazer um livrinho sem palavras. Chaveiro, no lápis e até mesmo eu tenho aqui uma surpresa. Adivinha? Seu arco tinha muito bonito. Vocês gostaram do meu arco? Olha que legal. Vocês estão vendo todas as cores? Sim. Então, é também um livro sem palavras, mas que tem muitas palavras. Uma palavra que Jesus Cristo Morreu na cruz. é verdade, para nos Salvar. Então, crianças, que Deus abençoe e queremos que você também evangelize os seus vizinhos. Quem mais que eles podem evangelizar? Nossos amigos na escola. Um amigo. Quem mais, Ariela? O amigo da sua rua. Um amigo da rua, para que eles possam todos ser salvos. E assim, quando a gente evangelizar, a gente está ganhando nossa pátria para Cristo. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau. Que frio! A gente saiu do calor do Pantanal e chegou na região sul agora. Barbaridade, tchê. O Sul tem gente maravilhosa, mas que recentemente passou por momentos muito difíceis, como as enchentes, não é verdade? Muitas pessoas aqui estão tristes e precisam do nosso carinho e da nossa esperança. A gente precisa fazer algo para ajudá-los. E eu sei de uma estratégia: a oração. Porque todo bom missionário sabe que a ferramenta fundamental é a oração. É isso mesmo, então. Vamos orar por todo o Brasil? Oi, crianças, tudo bem? Aqui é o João do Acampa Kids 2025 e essa é a minha mãe. Oi, gente, eu sou a Gleice, MMV do Rio de Janeiro, e a gente veio hoje falar para vocês sobre A importância da oração. Então hoje, eu e o João, a gente está aqui para falar com vocês sobre, né, João, sobre a importância da oração. Como é importante a gente pedir ao Senhor que nos ajude a cuidar dos missionários onde eles estão. A gente está aqui, mas os missionários estão nos campos. Então o João, ele vai falar com vocês sobre a região sul, né? A gente acabou de ver a Dani e o tio Cadu falarem da região sul. E tem muitos motivos de oração, né, João? Pra gente pedir ao Senhor pela região sul. E você quer falar, João, quais são os motivos de oração que a gente precisa pedir ao Senhor para fortalecer o pessoal lá no sul? Sim. Ó, João tem aqui uma colinha para dizer pra gente quais são os motivos de oração pela região sul. Vamos orar. Qualidade de vida da população. A região precisa melhorar a vida das pessoas que moram lá, isso é importante. Muito importante, né, João? Porque as pessoas lá no sul são muito tristes, né?
O Sul já é muito frio e as pessoas são tristes porque eles precisam de Jesus, né? E tem muita gente no Sul que, assim como no Brasil todo, precisa ser alcançado pela graça do Senhor. Então, a gente precisa orar para que eles sejam alcançados por essa graça. Mas a gente também precisa orar por outros motivos no Sul. Qual um outro motivo, João, que a gente pode orar pelo Sul? Fortalecimento das igrejas batistas. É importante fazer as igrejas batistas crescerem e ficarem mais fortes. Vocês sabem? Tem gente, né, João? Tem muitas igrejas, quer dizer, não tem tantas igrejas, mas tem igrejas no Sul e essas igrejas precisam ser fortalecidas. Então, o que a gente precisa fazer? Orar para que esses irmãos, eles se sintam fortes, eles compreendam que eles são especiais, são importantes para Deus e que eles não estão sozinhos, porque o Senhor tem estado com eles. E a gente quer pedir ao Senhor também que abra a mente deles para formarem outros líderes. Eles precisam de mais pessoas para que, né, juntando mais pessoas, haja uma força maior. Porque quanto mais gente para evangelizar, mais pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho. E aí tem um outro motivo, né, João, que a gente tem aqui para orar pelo Sul, que é o último motivo ali que a gente tem, João. Programa Radical Sul. Você sabe o que é, João? O Programa Radical Sul? Sim. Você quer explicar pra gente? Você pode explicar? Os radicais são os missionários que falam de Jesus. Muito bem, é isso. Então, os radicais são missionários muito importantes. E você, quando estiver lá com seus 18 anos, pode ser um radical também. Então, já que a gente está falando de oração, a gente vai orar, né, João? Eu vou orar para que a gente peça ao Senhor que leve todas essas necessidades, né, que precisam ser superadas lá no Sul, que o Senhor envie pessoas para abençoar a vida das crianças no Sul. Então, vamos orar. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor que nesse dia o Senhor possa, nesse momento, escolher pessoas, Pai, para estarem sendo enviadas para o Sul. Que cada criança no Sul, Senhor, possa ter a oportunidade de ouvir falar do Senhor, de quanto o Senhor é bom. Que as crianças do Sul, elas possam conhecer a alegria de servir ao Senhor. Eu te peço, Pai, por cada criança que ainda não te conheceu, mas que através dos projetos missionários podem conhecer, Senhor, a Tua palavra e serem salvas e um dia encontrar com o Senhor. Obrigada por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos mostrar para vocês agora o cartão de oração. O cartão de oração é um mapinha com todas as regiões do Brasil. E aí aqui, ó, a gente tem as regiões. Esse cartão, eles estão todos, né? Esse material, na verdade, está lá no site de Missões Nacionais, no material Kids, da campanha Kids. Então, você vai recortar, o João tá aqui recortando, né? Pra gente ver como é. E aí, enquanto ele recorta aqui, eu vou mostrar pra vocês as regiões que já foram cortadas. E a gente vai colar aqui, no mapinha branco, a região Sul. Eu vou passar uma colinha aqui e a gente vai colar a região Sul. E aí você vai fazer aí na sua casa exatamente desse jeito. É simples assim. E aí você tem, ó, a região Sul. Essa semana você vai orar pela região Sul. E aí você vai pegando todas as regiões, né? Vai recortar lá do material e vai orando. Motivos de oração por cada região. Então o material é bem simples, tá bem fácil, bem bonitinho. E vai ser fácil para você aí em casa recortar, na sua igreja. O time da igreja pode imprimir para você e trazer para você recortar lá no Ministério Infantil. Então tá aí o material. E a gente espera que todas as crianças do Brasil estejam orando por cada região. Orem pela região Sul, orem pelo Brasil, para que a gente tenha a pátria alcançada para Cristo. Tchau, crianças! Boa campanha! Boa campanha! Ufa, que calor! E quanta gente! Cuidado com o motoqueiro! Ai! Poxa, tio Cadu, a gente chegou na região Sudeste, a região mais populosa do Brasil. Mas espera aí que eu vou até botar meu óculos de sol, porque aqui é região da praia, cachoeira, sol e mar. Mas tem muitas igrejas na região Sudeste. E mesmo assim ainda tem muita criança morando na rua, sem amor, sem esperança. É verdade, tia Dani, mas a boa notícia é que existem missionários incríveis fazendo a diferença. Lá em Itaperuna, no Rio de Janeiro, tem um trabalho lindo acontecendo. Ah, sim! E a gente tem 2 repórteres que foram lá entrevistar uma missionária e mostrar pra gente tudo que tá acontecendo lá. Eu vou chamar com vocês as repórteres Fulustreca e Dentina. Uhul! Olá, crianças! Nós somos as palhaças. Que palhaça? Não, Nós somos o quê? Não, amiga, hoje nós somos 2 entrevistadoras.
Gostei disso. Por isso que peguei até o celular, eu vi uma moça lá naquele canal, segurando assim. Aí fica bonito pra fazer. Tu tá chique, hein? Olha só, tem um negócio de roteiro. E nós vamos fazer então, crianças, uma entrevista. Entrevista, nós somos duas entrevistas. Mas primeiro a gente precisa se apresentar. Verdade. Eu vou me apresentar. Meu nome é Fulustreca. Ai, gente, eu sou a Dentina da Silva. Que isso, hein? É, Dentina. Eu não sei porquê, mas não vamos entrar nesse assunto hoje. Não, hoje que eu já não. desisti de saber por que meu nome Sempre que é eu esse. olho para Dentina você, da eu nunca Silva. sei Não, por que o seu nome é Dentina. Não esquece do da Silva. Ah, tá, desculpa. Então, Dentina da Silva. Sim, pois não. Nós estamos aqui, crianças, para poder entrevistar uma missionária. Ai, que lindo. Desse acampamento Kids. Ai, gente, que legal. Gente, eu tô muito feliz. Eu também. E essa missionária é uma missionária que trabalha num projeto muito fofinho. Ele é um projeto que ela pode dormir. Dormir? É. Menina, mas que beleza, hein? É verdade, sabe qual é o nome desse projeto? Sonho de Mãe. Ai, gente, olha. Ela pode dormir e sonhar. Gente, que maravilha, é um sonho esse projeto, né? É um sonho porque você sonha, porque pode ser que ela durma, sonha. Não sei, vamos perguntar pra ela. A gente tem que conhecer Tu esse sabe projeto. quem ela é, né? Ah, sei. Apresenta ela. Sei. Eu sei, gente. Vamos lá, vamos conhecer ela. Vvamos conhecer? Ai, meu Deus. Vem. Oi, gente, quem tá ali, gente? É a Ellen, gente. É verdade. Mas ela vai falar sobre quem? É verdade. Eu começo ou você começa? Não, eu começo. Eu já falei quem eu sou, Então. né? E a gente queria perguntar pra você, Ellen. Quem você é? Eu já falei seu nome, né? Ai, não era pra ter falado. Ellen, quem você é? Quem você é, Ellen? Ellen, quem você é, Ellen? Pronto. Eu sou a Ellen, eu sou missionária em formação no Sonho de Mãe. Tenho 25 anos, estou servindo aqui no Sonho de Mãe já tem 11 meses. Essa é a Ellen. Ai, que fofinha, né? Cuti, tá tão novinha ela, que verdade, bom. novinha, né? É verdade. E assim, Ellen, fala pras crianças que nós estamos no acampamento, Ellen. Acampamento Kids. E o Brasil todo tá te vendo, né, crianças? Fala pra eles, por que você virou missionária? O que aconteceu assim? Como que é isso? Então, crianças, o Senhor despertou no meu coração, né, o desejo de estar no campo missionário a partir do momento em que eu orei para Ele, pedindo para que Ele me mostrasse onde é que Ele queria que eu estivesse servindo, onde é que Ele queria que eu estivesse atuando para cumprir a vontade dEle. E aí surgiu o voluntariado. O voluntariado é quando você entrega um tempinho da sua rotina para ir lá ajudar, servir a um projeto. Assim eu conheci a Cristolândia, fui me envolvendo um pouco mais e me tornei missionária. Me inscrevi no programa Radical Brasil, fiquei 1 ano sendo missionária voluntária e depois de um tempo minha amada igreja me adotou como missionária e agora estou como missionária em formação. Ai, entendi. Que coisa legal, Ai, né? gente, é tão bonito. Que coisa de Deus. Aí eu fico assim, sabe? Também. Sonhando. Como o seu projeto Sonho de Mãe, eu também sonho. Mas conta pra gente, Ellen, como é que é a sua rotina aí? Assim, as coisas que você faz. Será que ela dorme o tempo todo? Mas ela podia explicar pra gente que negócio de sonho de mãe é esse aí? Explica melhor, porque assim, a gente tá entendendo meio errado. Que eu pensei que era pra dormir. A gente tá meio assim, né? Acho que é um pouquinho diferente. Né? Pois é, porque é tão bonitinho sonho, parece que a gente dorme o tempo todo. Mas você explica pra criançada, Ellen, que projeto é esse? O nome dele é Sonho de Mãe. Explica pra eles e aí você pode emendar já falando como é que é o seu dia a dia, o que você faz, as coisas que você faz por aí. Conta pra gente. Tá bom. Crianças, então, Sonho de Mãe é um projeto que faz parte da Cristolândia Brasil, né? Então a gente tem 2 unidades de Sonho de Mãe no Brasil todo. Uma no Rio de Janeiro e uma no Espírito Santo. E aí a unidade do Rio de Janeiro fica situada em Itaperuna, que é uma cidade lá no interior. E aqui nós acolhemos mães que decidem por mudar de vida, que decidem sair de uma vida em que elas estavam usando drogas, que é algo que acaba muito com o corpo, é algo que o Senhor não se agrada com o que nós façamos, né, porque é um pecado, e elas decidem não seguir mais nessa vida de pecado. E entendem que só Jesus pode transformar, que é o que eu estou carregando aqui na camisa. E aí, a partir disso, elas buscam por ajuda e o nosso projeto acolhe. Mas não acolhe só as mães sozinhas. Por que Sonho de Mãe?
Porque essas mães são acolhidas junto com seus filhos. E a gente recebe crianças, né, de 0 até 10 anos incompletos. Nós recebemos até 5 mães. Cada mãe pode vir até com 3 filhinhos que tenham essa idade. E aqui dentro, o sonho dessas mães são restaurados, né? Porque o Senhor restaura o sonho dessas pessoas, restaura a esperança, porque Jesus é a nossa esperança. E aí é isso que a gente faz por aqui. A nossa rotina é uma rotina um pouco parecida talvez com o que você tenha na sua casa, que seus pais, seus tios, seus avós façam. A gente acorda de manhã, as crianças se arrumam para ir para a escola, toma café da manhã, a gente ora pela manhã, faz a devocional, lê a Bíblia, estuda a Bíblia e depois as crianças vão para a escola. Enquanto as crianças vão para a escola, as mães ficam fazendo algumas tarefas dentro da casa, como cozinhando, limpando a cozinha, limpando o primeiro andar da casa, o segundo andar, arrumam um quarto, lavam roupa. E aí, depois de tudo isso, todo mundo toma banho para ficar cheirosinho e almoça. Depois do almoço, tem um tempinho para descansar, porque a gente acorda muito cedo, a gente acorda lá pelas 6 da manhã. Então, elas descansam um pouquinho. Depois do descanso, a gente lancha, né? E no momento do lanche, a gente também faz a nossa oração novamente. Tem dias que tem um estudo bíblico, tem dias que tem atividade como crochê, tem atividade que uma voluntária vem ensinar a fazer receitas, porque infelizmente muitas dessas mães, por estarem, né, lá fora, numa vida que elas usavam droga, que acabava que, né, tirava essa rotina dela, o prazer de viver, elas precisam aí agora reaprender a fazer coisas que talvez as mães de vocês já façam em casa, que é fazer aquele bolinho gostoso, fazer um pãozinho gostoso para um lanche, um almoço, uma janta. Então a gente tem também essas aulinhas, né, que ajudam a ter essa prática ali da cozinha. E temos até outras atividades também, né, às vezes um estudo bíblico. Depois disso, a gente toma aquele banhozinho novamente, porque dependendo do dia dá pra suar e ficar fedidinho, tem que tomar um banhozinho, né, pra ficar cheirosinho, que nosso Jesus é limpinho, nos ensina a tomar banho, a se cuidar, a ficar arrumadinho. E aí depois a gente janta. Tem dia que depois da janta a gente tem estudo bíblico também, tem o PGM, que é o pequeno grupo multiplicador, tem o culto e tem dia também que tem filme. E aí é um dos dias preferidos por aqui pelas crianças, né? Que a gente assiste um filmezinho, come uma pipoca, conversa. E também tem sempre aquele horáriozinho para brincar, para correr pelo quintal, para pular corda, algum jogo como Uno, Dama, para ficar na sala de brinquedos. E essa é a nossa rotina. Nossa, que legal! Não tem nada de dormir, tem né? Não, menina, trabalha mesmo. Acorda às 6 horas da manhã, menina. Será que as missionárias dormem? Menina, agora eu não sei, acho que nem dorme mais. Não consegui nem anotar. Eu achava que dormia, mas nem sonhava, tá sonhando, nada a ver. Aquelas quando dormem, né, tá cansada que nem mas sonha. Que lindo, é um sonho. Ai, lindo mesmo. Deus restaura os sonhos dessas mamães, né, crianças? Que coisa mais linda, Lely. Olha, tem criança, viu, criança? Tem criança que a mãe tava assim numa situação ruim que não cuidava delas. Mas verdade. Essas que foram com sonho de mãe, elas estão aprendendo a cuidar dos seus filhos. É verdade. Só Jesus, né? Só mesmo. Só Jesus. Pra Deus tocar no coração de alguém pra criar esse projeto. É, gente. A junta de missões nacionais é uma bênção. É uma pinta, gente. E as nossas missionárias que aceitaram esse desafio. Também, porque o projeto não existiria sem as missionárias. Eu tenho uma pergunta. Sim. Ellen, fala pra gente, qual foi assim, dessas coisas todas, que é muito triste, né? Porque às vezes tem coisas que são tristes, né, no projeto, que é muito difícil de fazer. O que é muito difícil de fazer? É difícil, é triste, que vocês, os desafios desse lugar, né? Quais são os desafios mais difíceis, né? O maior desafio que a gente tem é que, infelizmente, muitas mães decidem iniciar a caminhada, né, para se cuidar, para se tratar, para não ficar mais dependente, né, das drogas. Mas, infelizmente, no meio do caminho, algumas delas desistem e acabam indo embora com as crianças. E a gente fica muito triste porque não são só elas que, né, estão partindo para um caminho que, infelizmente, é o caminho da morte. Porque quando a gente escolhe o pecado, a gente escolhe o caminho da morte. Quando a gente escolhe Jesus, a gente escolhe o caminho da vida. Mas essas crianças que estão indo embora com as mães que desistiram, infelizmente, caminham com elas. E a nossa oração é que, apesar disso,
pelo tempo que elas passaram aqui, pelas palavras, né, que foram pregadas aqui, pela Bíblia, né, mesmo que foi ensinada e lida pela palavra do Senhor, a semente tenha sido plantada no coração tanto delas quanto da criança. E a gente ora para que uma hora essa semente germine, pois é o Senhor que vai determinar qual vai ser a hora. Mas é muito difícil pra gente quando acontece isso. É verdade. Pois é. Oxi. Tadinha, né? Mas graças mas a Deus. assim, Então fala coisa boa agora, né? Assim, muitas também, né? Tem a história daquelas que infelizmente, né, não ficam até o final, desistem, mas tem outras que persistem, né, Ellen? Tem muitas histórias muito com certeza. bonitas também. Eu vou incluir uma pergunta rapidinho pra ela. Fala. Ellen, conta pra gente uma experiência positiva aí que você já soube, ou se não era da sua época ainda aí, ou que está aí, que já teve um final, a história, um final feliz. Conta pra gente aí uma história rapidinho pra gente saber. Verdade, tô curiosa. Com certeza. Eu vou contar a história da Dária e da Mariá. Se vocês quiserem saber um pouquinho dessa história em mais detalhes, vocês podem assistir o aniversário de 12 e 13 anos, se eu não me engano, da Cristolândia, Rio de Janeiro. Por quê? Porque nesses 2 aniversários foram dados testemunhos. Tanto a Dária, que é a mãe, quanto a Mariá, elas falaram, né? E contaram um pouquinho da história delas. Mas eu cheguei aqui no Sonho de Mãe em setembro do ano passado. E Dária e Mariá estavam no final do tratamento. Mas eu tive a oportunidade de caminhar um pouquinho com elas. E a Dária foi uma mãe, né, que infelizmente ela conheceu as drogas na juventude, se envolveu com isso. E Mariá, né, foi aquela filha que infelizmente não recebeu todo o cuidado que uma mãe daria se estivesse saudável. Mas elas vieram para o projeto porque a mãe entendeu que ela precisava realmente ter uma vida restaurada por Jesus. E a Mariá veio junto com ela. E nesse tempo que a Mariá esteve aqui, ela teve a vida transformada junto com a mãe, né? Ela falava que ela era uma criança que ela não gostava de obedecer, que era uma criança, por exemplo, que ainda com os seus 6 anos ainda estava chupando o dedo, mesmo sabendo que não deveria. E aí aqui no projeto ela aprendeu sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre gatilhos também, coisas que fazem com que a gente se aproxime mais do pecado, então que a gente deve se afastar. Aqui no projeto, né, ela pôde se desenvolver e realmente aceitar a Jesus, confessar a Jesus, e a mãe dela juntamente com ela. E hoje é uma criança, né, que às vezes no final de semana ela vem pra cá, brinca com as crianças, serve de exemplo para as crianças que estão aqui sobre como o Senhor pode transformar a vida dela. A Dária também se tornou uma voluntária nossa. A pessoa vem aqui, dá testemunho para as mães, né? Realmente teve a vida transformada, a gente vê no semblante dela, né? No rosto dela, realmente a alegria que o Senhor Jesus traz. E foi uma mãe e uma criança que passaram um tempo de tratamento aqui durante 1 ano e realmente tiveram a vida, o coração transformados por Jesus. Hoje a Dária está trabalhando, tem seu emprego, consegue comprar suas coisinhas para casa, para Mariá. Mariá está estudando, ganhou até bolsa em uma escola particular, pelo empenho que ela teve, pelo comportamento dela que melhorou, né? Um dos nossos voluntários percebeu isso e deu essa oportunidade para ela. Então é mais um sonho, né, que o Senhor pôde proporcionar e realizar na vida dessa família, dessas 2, né, queridas que estiveram com a gente, que é a Dária e a Mariá. Glória a Deus! Eu estou emocionada. Eu também, gente. Gente, ai, agora nesse momento eu tô rindo, mas é de muita alegria. É verdade. E emocionada, porque esse negócio de Jesus transformar, né? Olha, é certo. É real, né? É verdade. Porque às vezes as pessoas falam tão mecanicamente esse Jesus transforma, Jesus transforma. Mas crianças, olha, transforma mesmo. Verdade. Olha só, Vocês ouviram? que coisa linda. Muito lindo, gente. Muito Ai, lindo. Ellen, eu queria ficar aqui a noite inteira ouvindo coisa boa. Puxa vida. Porque, olha, isso é muito legal. É verdade. Mas o que você tem para falar para todo o Brasil, né? Que mensagem que você dá? Porque nós estamos tentando conquistar a terra. Mas tem muita coisa para fazer, né, Ellen? Tem muita mãe ainda para cuidar, não tem? E aí, hoje, na casa tem quantas mães? Hoje, aqui na casa, nós estamos com 3 mães. Olha, criança, vocês têm que orar por essas mães. Você pode falar o nome delas? Posso, a gente tá com a Fernanda, com a Letícia e com a Tássia. E aí o que eu ia contar pra vocês
é que esse ano a gente teve o privilégio de ver um nascimento de uma criança no sonho de mãe. A Tássia chegou até a gente. E aí, ela realmente tem tido a sua vida transformada aqui. E a Raquel, que nasceu com a gente, né? Também a gente já vê que é uma vida que o Senhor tem cuidado. A Tássia chegou aqui no projeto, né? Ela começou a fazer seu pré-natal aqui. E aí começou a ser cuidada, né, aqui na cidade. A gente levou ela ao médico, tudo certinho, para cuidar da Raquel. Raquel nasceu muito saudável, graças a Deus. E a gente vê que a misericórdia do Senhor na vida tanto da mãe quanto da criança. E a gente teve a alegria de ver que o Senhor realmente cuida e quer transformar, né, essas vidas. O Senhor realmente está cuidando dessas vidas. E aí a gente pede para que vocês estejam orando pela Raquelzinha, que agora está com 11 dias, né? Para quem tem sido corrida com uma neném, mas que o Senhor possa estar cuidando da vida dela e também da Tássia, que está se recuperando do parto, né? A gente tem segurado um pouco as pontas aqui, que é aquela coisa, mama de 3 em 3 horas, chora um pouquinho, né? Dá aquela ajuda no banho, roupa, mas o Senhor nos dá esse privilégio de ver realmente o nascimento de uma vida, né? É muito precioso ter uma vida nascendo dentro do nosso projeto, né? Uma criança sendo gerada. Ai, gente. Ô, Ellen, mas você é casada? Você tem filhos? Como é que você sabe desse negócio todo de cuidar de outra mãe? Como é que Deus... Como é que você faz pra aprender isso tudo? Você é tão inteligente, né? É verdade. Sabe tudo. Menina! Como é que você aprendeu isso? Tô impressionada com trocar fralda aí, as coisas verdade. tudo. E não é fácil não, hein? É verdade. Cheirinho do neném. Como é acostumou com esse negócio? Fala pra nossas crianças como é que elas podem ser igual você assim. É verdade. E como que você aprendeu isso tudo? É verdade. Então, tem coisa que a gente aprende no dia a dia, né? Às vezes bota uma fralda errada, mas depois vai lá e ajusta. Mas uma coisa que tem... Não, bota a fralda errada, se levanta a fralda. Ai, já pensou? Meu Deus. Uma coisa que perguntam é isso, porque como é que faz pra ser missionária do sonho de mãe, mas se eu não sou mãe, se eu sou nova? Mas uma coisa que entende aqui no sonho de mãe é que uma mãe, para conseguir amar o seu filho, ela só consegue amar verdadeiramente se ela entende o amor do Senhor. Ela recebendo o amor do Senhor, ela conhece o amor de verdade. E é esse amor que ela vai dar aos seus filhos. Se ela não conhecer o Senhor, ela não conhece o que é amor. Mas a Cristolândia parte do princípio de apresentar Jesus a elas, de apresentar, né, Deus a elas, aquele que conseguiu entregar o seu filho para morrer em prol de nós, que éramos pecadores, que não merecíamos nada. E aí, a partir desse amor que elas entendem, que elas conseguem aprender a amar os seus filhos. E da mesma forma nós, né? A gente entende que para ser mãe, né, não é só o fato de ficar grávida, né, de gerar no ventre. Mas a gente é mãe a partir do momento que a gente cria aquela relação, o afeto. Então elas aprendem isso. Elas precisam ter um relacionamento. Assim como o pai tem um relacionamento com nós, né? Conosco. Deus tem um relacionamento conosco, nos chama de filho, nos adota como filho. Elas precisam também criar esse relacionamento com os filhos. Isso é possível ser feito à luz da palavra. Então, basicamente, para você ensinar uma mãe a ser mãe, você precisa ensinar o quê? O amor de Jesus, o amor de Cristo. Falou tudo. Olha que coisa linda, né? É verdade. O amor de Deus, ele realmente... Eu sei ele muito. trata tudo. Olha, e assim, cá pra nós, né? Eu sei do que você tá falando, esse negócio aí de se tornar mãe. Não necessariamente gerar, mas o que é o vínculo. E o amor de Deus na gente, isso aí faz toda a diferença. A gente aprende a amar verdadeiramente se a gente conhece o amor de Deus. Conhece esse Deus que é amor. Então, se eu conheço esse Deus de amor, eu vou conseguir amar. Ai, né? que coisa Eu tenho uma linda. atitude. Não posso falar agora, né? Entrevistada, aí eu vou assim. Então, não pode falar. Agora não. Pois é, mas aí, como ela falou, olha, a gente queria ficar aqui, né? A noite toda. Ficar todo O dia com todo. você aqui. Amanhã vida. toda. Mas E tu a falando. gente, infelizmente, tem que ir, né? É verdade. Pois é, Mas eu tenho uma pergunta. Última pergunta, né? A última. Essa pergunta é assim, o que você fala pras crianças? Isso. Que eu ia falar. Que ela mas pode ajudar. Ela ia falar, eu eu falei vi, na aí frente. ela falou também. Mas Ganhei tem na problema frente. Aí. Não tem problema não. Mas como que as crianças, né? Você pode falar pras crianças o que elas podem fazer pra ajudar você aí no sonho de mãe. É verdade. Será que tem alguma coisa que elas podem fazer, né? É verdade. Porque assim, né? Sim. São crianças que estão vendo nossa programação. Tá longe, mas o que elas podem fazer mesmo distante? Fala aí, dá uma ideia. O que elas podem fazer, Ellen? Ó, a gente sempre lembra
Isso é missões nacionais, hein? Missão, princípio de missões. A gente tem 3 formas, né, de poder estar inserido em missões. Uma é orando, outra é ofertando e outra é indo. Eu sei que vocês, crianças, talvez não tenham como vir até o sonho de mãe. Talvez pela distância, talvez porque os responsáveis não consigam vir junto com vocês. Mas uma forma de estar também presente e atuando no sonho de mãe é orando pelas nossas mães, orando pelas nossas crianças, orando pelas missionárias. E também, às vezes, né, tem muita criança aí que eu vejo, essas crianças que estão no acampamento Kids, já são um pouquinho mais espertas nisso. Às vezes faz aquela... faz pulseira para vender, né, para conseguir oferta missionária, vende bolinho, vende aquilo e fazer a sua oferta até o sonho de mãe ou até outro projeto também de missões nacionais. Porque o nosso projeto, ele é movido também pelas ofertas, né? Tudo que a gente gasta aqui, tudo que a gente tem de custo, a gente consegue fazer, né, esse pagamento por conta dos irmãos que ofertam para o projeto, por os irmãos que estão sustentando também, né, financeiramente. Então, uma das formas também é essa. E se o papai e se a mamãe quiserem conhecer o projeto também, estão super convidados. As crianças podem vir acompanhadas dos responsáveis para conhecer de pertinho, brincar um pouquinho com as crianças que estão aqui, né, conhecer as mamães. Vocês podem vir. E aí, essas são as formas de poder estar atuando, né? Estar junto aqui no sonho de mãe. A gente já bem foi aí, sabia? Você não estava ainda de missionária. Na última vez que foi, você chegou lá, tu lembra? Então, foi, mas eram as nossas empresárias. É verdade. É verdade, esqueci de detalhe. Desculpa. Foi as nossas empresárias, elas foram. Elas foram aí já. É verdade. Eu conheci uma das empresárias, eu conheci. Isso aí. A Dentinha Fulucheca foi um tempinho atrás aí. Mas a gente já conhece, é tão bonito, gente. Lindo, gente, é fofinho. Vai lá visitar. E assim, eu acho, você falou de ofertar, isso é importante, tá? Porque sustenta as obras missionárias. Você que tá com vontade de ofertar, especificamente para o sonho de mãe, o que você pode fazer? Você pode entrar lá no site das Unimissões, tem lá, né, o Pix, tem esse negócio lá, tal. Você especifica lá, ó, para o sonho de mãe. E aí vai chegar lá. É verdade, tá? Então é uma ideia que eu tô dando aí também. É verdade. E ofertar sim. Tem umas meninas que vão ensinar aí a fazer uns negócios. É verdade. Umas coisas pra missões. Você também pode fazer. E mandar ofertinha lá pelo sonho de mãe. É verdade, é verdade. E aí, a gente vai entrar agora? Mas tem mais perguntas? Tem, né? Então, agora eu vi um negócio assim, olha, quando que a pessoa termina, né? Ai, foi muito bom essa entrevista, né? Mas tá acabando. Nós precisamos nos despedir, né? Pois é, mas eu queria. Você queria o quê? Eu queria falar mais de um negócio com ela. Então fala. Então, importante, Ellen, eu acho, não, tenho certeza, que você tá servindo de inspiração para muitas crianças. Ai, que coisa legal. Minha filha diz, com 6 anos, que quer ser missionária. Então, assim, o que você tem a falar para as crianças que tem esse desejo no seu coração, que de repente já tá sentindo alguma coisa, né? O Senhor falando ali, sentindo vontade. Porque, olha, tem muita criança que já desde pequititinho começa a sentir o Espírito Santo falar, né? É verdade. Então, fala pra elas assim, olha, o que você deixa de mensagem pra essas crianças que tem ainda aí no coração, tá querendo sentir, aquelas que nunca pensaram de repente, mas hoje estão começando a pensar nisso. Falei, muita! Acho que eu vou querer ser uma missionária igual a Ellen, tá bom? Então, dá uma mensagem para as crianças aí, que já tem, assim, um desejo, e que aquelas que hoje estão se despertando. O que você quer dizer para elas? O primeiro conselho que eu tenho é se envolvam realmente, né? Nas igrejas batistas, nós temos 2 organizações missionárias que são, assim, excepcionais, são incríveis. E uma é as Mensageiras do Rei e a outra são os Embaixadores do Rei. Então, tanto meninos quanto meninas podem participar e se envolver de diversas formas na obra missionária através dessas 2 organizações. Mas, apesar disso, às vezes a gente sabe que os pais, às vezes o horário que acontecem as reuniões, os pais têm dificuldade de levar, a criança às vezes não consegue participar, e não precisem ficar preocupados com isso, porque até o momento que vocês consigam participar das reuniões, vocês podem começar a ser missionários na sua escola, por exemplo. Tem uma organização que é para crianças até menorzinhas. Amigos de Missões. Amigos de Missões, tá verdade. fazendo muita diferença na vida. Minha filha é do Amigos de Missões, então é outra organização que nós temos. Amigos de uma Missões. benção. As crianças já aprendem tudo sobre missões. É muito verdade, legal, é muito verdade. legal lá.
Perfeito! Infelizmente eu não tive, né, o privilégio de participar da Amigos de Missões, mas conheço também crianças que participaram e a partir disso também já estão inseridas no trabalho missionário. Porque não é só participar da reunião, mas é ser realmente um missionário onde você estiver. É falar do amor de Jesus na rua, na escola, enquanto estiver em casa, às vezes tem alguém da sua família que não conhece Jesus, e o quão importante é você falar do amor de Jesus para essa pessoa. Então, a partir disso, você já é um missionário, né? Muito obrigada, Ellen. Nós estamos muito felizes por ter ouvido e obrigada. Então já viu que não é nada de sono de manhã para dormir. Não, gente. Bem pelo contrário. É para acordar a gente e conquistar. Dormir um pouquinho, a gente consegue. É verdade, menino, toca a voz de criança na mamadeira pra criança. Oi, dorme não, meu filho. Então, muito obrigada. Então, assim a gente termina a nossa entrevista com a missionária Ellen. Isso! Que viagem fantástica! Mas, tia Dani, é tanta gente para ajudar, norte, nordeste, sul. Como vamos sustentar tudo isso? Com a ajuda das crianças mais criativas do Brasil. As crianças que estão nos assistindo, que amam Jesus e têm ótimas ideias para levantar a oferta missionária e manter todos esses projetos funcionando. É mesmo? Então vamos ver o que elas prepararam? Olá, pessoal! Estamos aqui para falar de ofertas. Vocês já viram os tios viajar o Brasil inteiro e nesse momento é aquele em que você vai parar e pensar como os nossos missionários vão estar em toda a parte do nosso Brasilzão. Então, através das suas ofertas missionárias. E nós temos, algumas ideias. As meninas, eu me chamo Tia Jussara, essa é a Joana e a Pietra. Elas fizeram a gelatina missionária. Elas venderam na escola para suas coleguinhas lá, venderam na rua da cidade. Então nós temos aqui algo que não é de alto custo, de baixo custo e conseguimos assim levantar a oferta missionária. Fizemos cofrinhos para poder estar guardando e incentivando as nossas crianças. Então temos um cofrinho que é de pano, com os detalhes em fita gorgurão e também temos aqueles manuais que as crianças podem estar fazendo, pintando, tá até um pouco molhadinho. Temos esse que é com papel escrito missões. Aí a Pietra falou que o joinha é para os missionários. O coração para cima certinho são as pessoas que aceitaram o evangelho, E o que é para baixo, o coração ao contrário, é que as pessoas ainda que não encontraram o evangelho. Nós furamos, então você vê que é uma coisa bem simples esse daqui. Não tem muito custo, porém é algo que vai, impactar as nossas crianças e elas vão aprender a ofertar. Aqui foi a mãezinha. A mãezinha teve uma ideia no aniversário da sua criança e fez, um cofrinho. E esse cofrinho tem sido muito usado pelas meninas lá em casa. Já tem alguns anos e, está a ofertinha delas aqui já sendo arrecadada. Outra ideia que as meninas tiveram foi a massagem missionária. Elas decidiram fazer massagem nas vovós e ganhar R$2 por massagem. Olha só que ideia espetacular. Então, nós podemos sim levantar as ofertas missionárias. Nós devemos trabalhar com as nossas crianças. E eles se divertem muito e ainda assim louvam o nosso Deus. Deus os abençoe. Crianças, nossa viagem pelo Brasil foi longa, mas aprendemos tanto. Aprendemos a ter um grito de guerra, a usar estratégias, a orar, a evangelizar e a contribuir. Agora a missão continua com vocês. A viagem aqui no programa terminou, mas a sua aventura está apenas começando. Conversem com seus pais, com os professores da sua igreja e se preparem para conquistar o Brasil para Cristo. Estamos muito orgulhosos de vocês. Um super beijo! E não se esqueçam, ainda há muita terra para conquistar. E ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1. Chamado é anunciar, ser sal e luz, amar como Jesus. O Evangelho vou proclamar. Jesus é o pão da vida, o bom pastor.
Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. E salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Ainda há muito para conquistar, nosso Brasil para Cristo alcançar. Em cada canto irei sendo instrumento do Pai, por amor não me calarei, por amor não me calarei, por amor não me calarei. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra